E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? E o conteúdo que nós iremos estudar será a distância entre pontos no plano cartesiano. Eu trouxe aqui para vocês 3 situações que nós podemos nos deparar quando nós quisermos encontrar a distância entre pontos no plano cartesiano, tá certo? Primeiramente, nós vamos focar nessas 2 situações aqui, ó. No primeiro caso, eu tenho esses pontos aqui, A e B, no plano cartesiano. E em vermelho, eu tracei o segmento que liga estes 2 pontos. Se eu quiser encontrar a distância entre A e B, a distância entre esses pontos, eu preciso saber qual o tamanho desse segmento. Vocês concordam? Como esse segmento aqui ele está paralelo ao eixo X, como é que eu posso encontrar essa distância? Eu só preciso saber qual a distância entre esse valor de x1 e esse valor de x2. Por quê, professor? Porque esse segmento AB é paralelo ao eixo X. Deu para entender? Essa distância aqui em cima entre A e B é a mesma dessa aqui embaixo entre x1 e x2, as coordenadas desses pontos no eixo X. Eu vou colocar como exemplo números para vocês entenderem, tá certo? Vamos supor que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4 como coordenadas no eixo X. Então, vê só, se eu posso projetar esse segmento AB no eixo X, se eu encontrar qual a distância entre 2 e 4, automaticamente eu estou encontrando a distância entre o ponto A e o ponto B. De 2 até 4, eu aumento quantas unidades? Isso mesmo, 2 unidades. Então, quer dizer que a distância entre esse ponto A e esse ponto B são 2 unidades. Professor, por que unidades? Porque aqui eu posso utilizar qualquer unidade de medida. Como aqui a gente está usando uma unidade genérica, a gente coloca o U. Se nós estivéssemos trabalhando com escala em centímetros, seria 2 centímetros. Se fosse uma escala em metros, 2 metros e assim por diante. Professor, existe uma forma mais simples de encontrar essa distância? Existe. Você só precisa fazer a diferença entre esses valores que estão aqui nas coordenadas do eixo X. A diferença entre 2 e 4. Qual a diferença entre 2 e 4? Isso mesmo, 2. Professor, e se eu fizer 2 menos 4? Vai dar negativo, não é isso? Porém, como nós estamos trabalhando com distância, não existe distância negativa. Então, por isso, sempre nós vamos trabalhar com o módulo dessa diferença. O que significa o módulo, que são esses 2 tracinhos? Significa que eu vou estar trabalhando com o número sem o sinal. Então, se você fizer 2 menos 4, você não vai usar o menos 2, apenas o 2. Tranquilo? Nesse segundo caso, ao invés do segmento AB estar paralelo ao eixo X, ele está paralelo ao eixo Y. Então, se eu quiser saber a distância entre o ponto A e o ponto B, só basta eu saber a distância entre as coordenadas de A no eixo Y e as coordenadas de B no eixo Y. Vamos fazer novamente um exemplo com números. Vamos supor que aqui no Y1 eu tenho como coordenada o 3. E no Y2 eu tenho coordenada 7. Como é que nós vamos fazer aqui, pessoal, para encontrarmos a distância entre A e B? Isso mesmo, a diferença entre 7 e 3. 7 menos 3, 4. Então, quer dizer que a distância entre A e B, nesse caso, são 4 unidades. Deu para entender? Se os segmentos estiverem paralelos ou ao eixo X ou ao eixo Y, fica bem fácil a gente calcular essas distâncias, não é isso? Vamos para o terceiro caso. Nesse terceiro caso, pessoal, nós temos a seguinte situação. Se eu quiser descobrir a distância entre o ponto A e o ponto B, eu já enfrento um probleminha se nós formos comparar aos exemplos anteriores, não é isso? Percebam que o segmento AB, ele não é nem paralelo ao eixo X, ou seja, eu não posso fazer uma projeção dele no eixo X e também não posso fazer uma projeção dele no eixo Y. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos ter que utilizar outros conhecimentos para conseguirmos calcular essa distância.
Percebam que aqui eu posso formar um triângulo. E não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, cada lado desse triângulo recebe um nome bem específico, né? Esse segmento AB, que é a distância que eu estou procurando, lembram que nome nós damos a ele? Isso mesmo, hipotenusa. E os demais lados do triângulo nós chamamos de catetos. Qual é a expressão, o teorema, um dos teoremas, na verdade, mais famosos da matemática? Isso mesmo, o teorema de Pitágoras, que nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Professor, nós estávamos em distância entre pontos e agora o senhor foi para teorema de Pitágoras? Só para vocês entenderem como é que nós encontramos a distância entre esses pontos, tá? Já já vocês vão entender melhor. Vamos olhar agora o triângulo. Essa hipotenusa é justamente o tamanho desse segmento AB, vocês concordam? Então, essa hipotenusa é a distância entre A e B que eu estou procurando. Então, eu vou substituir aqui, ó, distância entre A e B, que é minha hipotenusa, ao quadrado. Substituir na fórmula, né? No teorema. E o que é que sobra? Os catetos. Vamos focar nesse primeiro cateto aqui, ó, o que está paralelo ao eixo X. Lembram como é que a gente encontra a distância de um segmento que pode ser projetado no eixo X? É só fazer a diferença entre esses dois valores de X, não é isso? É só pegar o valor de X2 menos X1. Concordam? Se aqui tivesse um 4 e aqui um 7. Só bastava nós pegarmos 7 menos 4, não é isso? Então, substituir lá, ó. O primeiro cateto eu posso encontrar fazendo essa diferença dos valores de x. Vou elevar ao quadrado por conta da expressão. Mais o outro cateto, que eu vou frisar agora em roxo, ele está paralelo ao eixo y. Então, quer dizer que eu posso fazer uma projeção no eixo y. Como é que eu encontro o tamanho desse cateto? Isso mesmo, fazendo a diferença entre os valores de y. É só fazer y2 menos y1 e elevar ao quadrado. Professor, que tanta letra! É, pessoal, mas eu acho que deu para entender o passo a passo que a gente fez até agora, né? Para a fórmula ficar mais simples, eu vou pegar esse 2 aqui, ó, que está ao quadrado, e colocar para o outro lado da equação. Como eu tenho aqui um expoente 2, eu vou ficar do outro lado com uma raiz quadrada disso tudo aqui, ó, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1. Professor, agora eu não estou entendendo mais nada. O senhor acabou chegando numa fórmula. Isso mesmo, pessoal. Essa fórmula aqui é a que a gente pode utilizar para encontrar a distância entre quaisquer dois pontos no plano cartesiano. Inclusive, nós poderíamos utilizar essa fórmula aqui para determinarmos aquelas distâncias no primeiro e segundo caso. Professor, e por que o senhor não falou antes diretamente sobre essa fórmula? Porque você sabendo de onde vem a fórmula, que é essa aplicação do teorema de Pitágoras, você pode, se um dia eventualmente esquecer da fórmula, utilizar seus conhecimentos sobre o teorema de Pitágoras e conseguir da mesma forma encontrar essa distância. Vamos fazer um exemplo só para a gente fixar e entender como é que a gente consegue aplicar essa fórmula. O exemplo 1 diz o seguinte, ó. Determine a distância entre os pontos A e B. Antes de qualquer coisa, eu vou dar uma dica para vocês. Todo ponto tem uma coordenada no eixo X e uma coordenada no eixo Y, né? Todo ponto que está lá no plano cartesiano. Então, antes de qualquer coisa, eu sugiro que vocês peguem cada ponto desses que foram dados na questão e separem o seguinte, ó. Como A é o primeiro ponto, quer dizer que esse valor de x do ponto A eu vou chamar de x1 e esse valor de y do ponto A eu vou chamar de y1. Da mesma forma, eu vou fazer com o ponto B. Só que como o ponto B é o meu segundo ponto, ao invés de eu chamar de x1, y1, eu vou chamar de x2, y2. Por que isso? Porque na fórmula que nós encontramos, ó, que diz que se eu quiser calcular a distância entre um ponto A e um ponto B, só basta eu fazer a raiz quadrada
de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Ah, professor, agora eu entendi de onde vem esse x2, x1, y2, y1. Para encontrarmos a distância entre A e B, nós vamos substituir. Quem é x2? Lá do outro lado, a gente já colocou quem era x2. A coordenada em x do segundo ponto. 4 menos x1, que é 1, isso ao quadrado. Mais y2. Quem é y2? 7 menos y1, que é 3. Daqui para frente, ó, é só resolver matematicamente. 4 menos 1, 3. Vamos ficar com 3 ao quadrado mais 7 menos 3, 4. 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Qual a raiz quadrada de 25? Isso mesmo, 5. O que é que isso significa? Que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 5. Fácil, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da videoaula e valeu!